pergunta lá. Qual a espessura necessária para uma parede de argamassa que tem condutividade térmica de 0,75 watts metro Kelvin, se a taxa de transferência de calor dessa parede de argamassa deve ser 75% da taxa de transferência através de uma parede de material estrutural composto que tem uma condutividade térmica de 0,25 watts metro Kelvin e uma espessura de 100 milímetros. Considere que ambas as paredes estão sujeitas à mesma diferença de temperatura. Beleza. Ô, Silvio, pode tentar resolver a terceira, Silvio. Você já matou essa, né? Então, a gente tem parede A e parede B. O que a questão quer saber em si, né? Ela quer saber a espessura necessária que a parede A tem que ter, que é a parede de argamassa. Né? Ele fala lá, qual a espessura necessária para uma parede de argamassa que tem uma condutividade térmica de 0,75. Então, ele quer saber o valor de L o valor de espessura L da parede A, certo? E ele fala lá que a condutividade térmica é 0,75 watts metro Celsius. Beleza? Aí ele fala, as outras informações que ele fala, sendo que a minha de transferência de calor, na questão, se a taxa de transferência de calor deve ser, ou seja, meu Q deve ser 75% da taxa de transferência de uma parede de material estrutural composto, ou seja, 75% do valor de QB, que é do fluxo de calor da parede B. Estamos juntos até aqui? Positivo. Beleza. Então, vamos lá. Aí, continuando lendo a questão. A condutividade térmica da parede B de material estrutural composto, ela é 0,25 watts metro Celsius. Está lá na questão. E uma espessura L de 100 milímetros. Transformando milímetro para metro, andamos 3 casas, né? Fica 0,1 metro. Bem, essas foram todas as informações que a questão me deu. Só no finalzinho ela fala assim, ó, considere que ambas as paredes estão sujeitas à mesma diferença de temperatura. Ou seja, a diferença de temperatura em A é a mesma, é o mesmo valor, é o mesmo valor que em B. Certinho? É só isso que ele me fala. Diferença de temperatura em A é o mesmo valor que diferença de temperatura em B. Então, a gente precisa de um valor para colocar aqui, né? A diferença de temperatura aqui é a mesma que aqui. Aí vocês podem falar o valor que for conveniente aí. No entanto, que os dois valores sejam iguais, né? Professor, eu não usei essa fórmula aí, não. Nem coloquei diferença em temperatura. Não? Vamos ver se vai dar certo. Se o teu resultado deu certo, talvez tu pode ter feito por outro caminho. Não existe verdades absolutas, né? Deu certo. Primeiro eu achei a taxa de transferência 2, né?
Eu Isso, encontrei a precisa taxa achar de primeiro ela. Aí eu achei ela e aí Mas tu tem que, 75% desses dois. Aí tu tem que depois eu ter um achei o valor, 7. para você achar ela, tu tem que ter um valor de diferença de temperatura. Ele pode ser 1. Se tu tiver usado um aqui em cima e um aqui embaixo, Ó, vai dar certo, eu entendeu? usei a condutividade térmica 2 e a espessura 2, que é né, no caso, deu os 100 milímetros, né, que dá 0,1. Aí eu achei a taxa de transferência 2. Entendi. Mas vamos ver como é que vai desenrolar essa questão aqui, para ver se o teu raciocínio foi pelo menos parecido, né? Então, diz um valor para usar de diferença de temperatura aqui. Valor aleatório. Eu só preciso que os dois valores sejam iguais. É isso que a questão está falando. Considere que ambas as paredes estão sujeitas à mesma diferença de temperatura. Pode ser qualquer grandeza, 10, 5, tanto Pronto. faz. 10 Kelvin. Beleza? 10 Kelvin. Pronto. Pegamos o valor. O objetivo da minha questão é encontrar o valor dessa espessura aqui, ó. Beleza? Preciso encontrar o valor de L. A gente tem lá da nossa fórmula. Vamos ver aqui. As nossas fórmulas de taxa de transferência de calor e resistência térmica. Tá aqui. As duas fórmulas são essas aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Eu enviei aí no seu privado, deixa eu dar uma comparada depois. Tá, se eu finalizar aqui, eu dou uma olhada lá. Beleza. Então, o que eu preciso encontrar aqui? Preciso encontrar o valor de L da parede A, beleza? Onde eu encontro? Onde tem o valor de L nas duas fórmulas? Eu vou encontrar o valor de L aqui na fórmula de resistência, ó. Certinho? Então, utilizando a fórmula de resistência, é como eu vou encontrar o valor de L. Beleza? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, meu camarada. Para eu encontrar aqui o valor de L, eu preciso da resistência térmica, eu preciso da condutividade térmica e eu preciso da área. Então, vamos ver o que a gente já tem aqui. Se eu estou falando de duas paredes, eu posso considerar a área igual a 1 em cada parede, né? No entanto, que a área seja a mesma. Senhores, um minutinho que tem que atender uma ligação aqui. Condutividade térmica e a área. A área entra na mesma regra. No entanto, que a área seja o mesmo valor na parede A e na parede B, não pega nada. Certinho? Então, a gente considera a área igual a 1 metro quadrado em cima e a área igual a 1 metro quadrado embaixo. Deixa eu dar aumentar a telinha aqui. Quando não vem a área nem o ΔT, você tem que colocar um igual para ambas as paredes, né?
O ΔT é porque a questão me fala. Considere que ambas as paredes estão sujeitas à mesma diferença de temperatura, certo? A área eu coloquei até em vermelho, porque como eu estou falando de valores percentuais, para eu calcular por metro quadrado, eu considero a área em 1 metro quadrado. Entendeu? Positivo. Mas se não quisesse colocar a área, não ia colocar? Se não quisesse colocar, É, eu ia estar diretamente considerando que ela é 1. Porque se tu tirar a área da equação, vai ficar o valor por metro quadrado. entendi. Entendeu? Se tu colocar 1 metro quadrado, se tu tirar o valor de área, vai tá dando o mesmo resultado, entendeu? Positivo. Beleza, então. Então, o que a gente tem? A gente tem a área, a gente tem a condutividade térmica, só que a gente não tem a resistência, certinho? Então, eu preciso encontrar o valor de resistência para poder encontrar o valor de L que eu estou procurando da parede A. Onde eu encontro o valor de resistência? Encontro ele na nossa segunda equação. Na equação taxa de transferência de calor é igual a diferença de temperatura sobre resistência térmica. Esse camarada aqui, certinho? Só que meu objetivo é encontrar a resistência térmica. Então, eu preciso ter, para encontrar a resistência térmica através dessa fórmula aqui, eu preciso ter a diferença de temperatura, a gente tem. E eu preciso ter a taxa de transferência de calor, que é esse camarada aqui, ó. Certinho? Só que a gente não tem. A gente só sabe que a taxa de transferência de calor é 75% do valor da taxa de transferência de calor na parede B. Não é isso? Então, para eu encontrar, eu preciso primeiro encontrar a taxa de transferência de calor na parede B. Está aqui embaixo. Então, a gente vai lá e calcula a taxa de transferência de calor nessa parede. A nossa fórmula de taxa de transferência de calor é essa. A gente tem duas formas aqui de encontrar esse valor. Utilizando as nossas duas equações, certo? Resistência térmica igual a LK e depois eu encontro a taxa de transferência de calor, ou eu posso encontrar pela lei de Fourier, direto, igual a gente fez a lista passada. Como a gente já está utilizando essa fórmula, eu vou usar ela para a gente só reforçar, mas vocês podem usar as duas fórmulas. Talvez seja isso aí que o mestre Emerson... E aí, professor, muita complicação isso aí, ó. É muito o quê? É muita complicação, eu acho que da primeira forma que eu fiz é mais direta. Essa parede B, tu pode encontrar ela pelas duas fórmulas, né? Só que parede, quando for os outros casos de parede composta, igual a 3.3, tu vai ter que usar ela. Não tem outra fórmula. Então, fica como? A gente encontra a resistência térmica para achar a taxa de transferência de calor em B. Certinho? Vocês estão comigo até aqui? Eu já estou mais perdido do que segue em tiroteio. É mesmo? Tá todo mundo perdido? Perdidíssimo. Eu sou eu que tô perdido, que eu cheguei atrasado. Tá. Vamos dar uma recapitulada aqui. Vamos ler a questão junto. Qual a espessura necessária para uma parede de argamassa que tem condutividade térmica de 0,75 se a taxa de transferência de calor deve ser 75%
da taxa de transferência de calor através de uma parede de material estrutural composto. Beleza. O que a gente leu até aqui? Que a gente tem duas paredes e que a gente tem todos os dados da parede B, de uma parede, para calcular a taxa de transferência de calor através dela. E a gente quer saber qual é a espessura necessária para a parede A ter 75% do valor do fluxo de calor de B. Vocês conseguiram entender a pergunta? Não entendi nada. Até aí, beleza, mas eu não entendi. O que está difícil é usar essas duas fórmulas. Não, a fórmula a gente precisa entender a pergunta, né? Se a gente não entender o que a pergunta está querendo, não tem como. Não tem como. A gente entendeu a pergunta? Senhores? Mais ou menos, professor. A galera ontem estava mais... Tô tentando ler aqui de novo, só para ver se eu entendo essa pergunta. Faltando aqui a interpretação de texto, que está confuso. É a interpretação de texto. Né? É uma questão da pergunta. Ninguém está falando de matemática, de fórmula, de nada. É a pergunta. Só o que a pergunta está querendo, o que ela quer saber, né? A gente não tem que matar essa primeira parte. Vamos lá. Fala qual a espessura necessária para uma parede de argamassa que tem condutividade térmica 0,75. Se a taxa de transferência de calor, ou seja, o meu valor Q, deve ser 75% da taxa de transferência através de uma parede de material estrutural composto. Ou seja, ele está perguntando qual é a espessura da parede. A gente tem uma parede A e tem uma parede B, certo? Ele está perguntando qual é a espessura da parede A, qual é o valor de L, está sinalizando aí? Vocês estão vendo minha tela aí? Positivo. Não, até aí tá... Beleza. Beleza. Quer saber qual é a espessura da parede A para quê? Para quê? Qual a espessura baseado em quê? Baseado no fluxo de calor. Para eu ter um fluxo de calor atravessando a parede com, no máximo, 75% do fluxo de calor que atravessa a parede B. Beleza? A gente entendeu isso? Não? Positivo. Senhores do conselho, deu para entender? Positivo, prossiga. Beleza, show de bola. Então, o que a gente tem que fazer? Encontrar o valor do fluxo de calor em B para eu conseguir encontrar o fluxo de calor em A para poder encontrar o meu L. São três coisas que a gente tem que fazer, então. Encontrar o fluxo de calor em B, vai escrever aqui, que a gente está chamando de Q, QB. Achando o valor do fluxo de calor em B, eu vou pegar ele e vou encontrar o valor do fluxo de calor em A, que é 75% dele. Assim que eu encontrar o fluxo de calor em A, eu consigo encontrar a minha espessura. Beleza? A gente está entendido até aqui? Senhores? Possível, professor. Uma hora a gente entende. Não, mas eu gosto que vocês vão falando. Não, dessa fórmula aí que tá tudo desenhado aí, parede 1, parede A, parede B, colocando os dados, dá para desenvolver a fórmula.
Mas o problema é que a gente pega uma questão, aí não tem lá delta T, a gente não, aí Isso, a gente precisa tirar da questão, né? pois é. Aí não tinha delta Exato. T, mas estava pedindo lá diferente temperatura. A gente não sabia que tinha de colocar, podia colocar qualquer diferença de temperatura em ambas as paredes. A área, a gente não sabia que poderia colocar esse 1 metro quadrado, né, que daria o mesmo resultado então, em ambas as partes. Então, essas questões aí é mais uma interpretação de texto e saber como usar a fórmula. Né, Entendi. Mas isso aí a gente vai usar de fato no dia a dia, né? pois é, quando a gente olha a Isso aqui é fórmula, dia a dia, é. quando a Aqui gente é dia olha a a dia. fórmula, pede área e não tem área no problema, a gente não sabe o que colocar. Acho que agora finalmente a gente Entendi. chegou na parte específica do custo, né? Essa é a primeira das matérias que vocês vão ter, né? Aí, termodinâmica vai entrar em ciclo de refrigeração, aí eficiência térmica vai usar as duas outras matérias para calcular. Só falta mais uma disciplina complicada que nem essa. O resto tudo já é mesmo na área da refrigeração. Assim, mais específico, né? Mas vamos lá. Então, a gente já entendeu, né? A gente tem que achar o valor de QB, do fluxo de calor em B, para encontrar o fluxo de calor em A, para encontrar a espessura da parede, certinho? Então, vamos encontrar o valor do fluxo em B. A gente está usando agora essas duas fórmulas, resistência e taxa de transferência de calor, que é o nosso Q, certo? Primeiro a gente encontra a resistência para depois encontrar a taxa de transferência. Então, eu vou substituir aqui e vocês calculam para mim, tá bom? Vou encontrar a resistência para poder encontrar o valor de Q. Então, nesse caso, nós vamos B, ter de encontrar duas resistências das duas paredes? Ou são das iguais? duas paredes. Não, são diferentes. São diferentes. Tem que encontrar a resistência das duas paredes. É por isso que a gente trabalha com resistência, porque cada parede vai ter a sua própria resistência térmica. Quando a gente quiser saber a somatória total, o valor de fluxo de calor total, a gente soma todas as resistências. Entendeu? Então vai ficar RT igual a L dividido por K, não, a L1 dividido por K1 vezes A1, mais Isso. L2 vezes K. Isso. Mas nessa questão aqui específica, ela não está pedindo o fluxo total. Ela está pedindo a taxa de transferência de calor baseada em outra parede, entendeu? Positivo. Então, essa regra aí vai se aplicar na questão 3 já. Já usa ela. Então, vamos lá. Vamos calcular a resistência térmica, né? Resistência térmica é igual a L dividido por K vezes A. L na parede B é 0,1 metros. Certinho? Dividido por qual é o valor de condutividade térmica? 0,25 watts metros Celsius ou metros Kelvin. 0,25 watts dividido por metro Celsius. Isso vezes a área, que é 1 metro quadrado. Beleza? Qual é o valor que a gente tem de resistência térmica? Fazer os cálculos aqui. Faça aí, por favor. Galera, eu preciso que vocês comprem. A gente corta metro com metro, metro com metro. Sobra só Celsius por watts, beleza? Preciso que vocês comprem uma calculadora boa, tá? Científica, assim, ó. Porque vocês vão usar isso até o final do curso e para toda a vida, tá?
Deu 0,4, porque eu só dividi 0,1 por... não, 0,1 dividido por 0,25. Porque 1 não vai interferir. 0,25 vezes 1 é o mesmo 0,25. Show de bola. Então, 0,4 Celsius dividido por watts. Beleza? Resistência térmica da parede B. Só até aí mesmo, é? Essa questão? Não. Aí, para que a gente calculou ela? Agora que começou. A gente calculou para poder encontrar o fluxo de calor. Já falta a resistência 2. Aí depois falta Exatamente. a área 1. O valor de L1. A espessura. Chá o L. Pronto. Então, a que o gente cálculo calculou aqui isso já está dando quase uma folha de cálculo aqui, né? Já vai muito longe isso. Vai um pouquinho. Comece a habituar que daqui para frente é assim, Fábio. Acaba Não, minha professor, matéria. Minha matéria essa acaba semana questão que aí vem. é mais pequena. Essa aqui é a parte fácil do curso. Tá ruim. Quantas folhas de resposta? Rapaz, eu acho que não dá uma não, completa. Então, vamos lá. Taxa de transferência de calor. Para a gente sair pro intervalo. Taxa de transferência de calor é igual a diferença de temperatura. Nossa diferença de temperatura é 10 Kelvin. Certinho? Lembrando que a diferença de temperatura ela pode ser dada em Celsius ou em Kelvin. Eu acho que aqui está trabalhando em Celsius nessa questão. Deixa eu olhar lá em cima. Não, é tudo em Kelvin. É watts, metro, Kelvin. Eu coloquei em Kelvin aqui. Esse valor lá na questão, ele não dá em Celsius aqui, ele dá em Kelvin. Então, vamos lá. Então, a gente tem taxa de transferência de calor igual a 10 kelvins dividido por resistência térmica, que a gente calculou, deu 0,4 Celsius dividido por watts. Beleza? A gente, como a diferença de temperatura ela pode ser dada tanto em Celsius como em Kelvin, a gente pode cancelar os dois e vai ter o resultado só em watts. Beleza? E é dividido, né? Alguém tá com o microfone ligado aí. Beleza. Quanto dá aí 10 dividido por 0,4? 25. 25? Tá, o senhor vai colocar lá no YouTube também, professor? Vou. Vai? 25 watts. Vou colocar, meu comando. Pode ficar Beleza. tranquilo. Show. Professor, não esqueça do... Eu acho que é melhor colocar aquele um Q, senão o pessoal pode confundir com quantidade de calor. É verdade. Pessoal, quem tá com o microfone ligado aí, eu acho que é o Ricardo. Eu não tô conseguindo ligar aqui. Se puder botar em mute o seu microfone. Desliguei, vou desligar. Beleza. Só colocar aqui o símbolo Vacilando, Patão Ricardo. Caramba, bicho. Só botar aqui o símbolo de taxa de transferência, né? Como o mestre Emerson comentou, para a gente não confundir. O microfone, Ricardo. O microfone de Ricardo Castro tá ligado também. O Jones Queiroz tá ligado também, tá? Eu acho que é do Ricardo. Aí, Não, valeu. acabei de desligar o meu.
O meu tá tranquilo, só que eu só tô observando. Foi, já foi. Pronto. Então, beleza. Jones tem que desligar o microfone, amigo. Já foi, Fabio. Já Não, foi. já tô O barulho já parou. Não é meu microfone, não, eu só falo necessário mesmo. Então, a gente encontrou a taxa de transferência de calor em B. Beleza? 25 watts. Para que a gente precisava calcular ela? Para poder encontrar a taxa de transferência. Opa, peguei o negócio errado. Para poder encontrar a taxa de transferência de calor em A. Certinho? Porque a gente sabe que taxa de transferência de calor em A é igual a 75% do valor da taxa de transferência em B. Foi isso que a questão falou para a gente escreveu aqui, ó, né? Só estou escrevendo matematicamente. No meu, esse daí deu 2,5 watts. Vamos ver como é que vai finalizar aqui, né? Aí, então, a gente tem, se a gente sabe a taxa de transferência de calor em B, a gente pode encontrar, a gente sabe que o valor percentual quer dizer 75%, quer dizer 75 dividido por 100, vezes 25 watts, certinho? Quanto dá aí? Deu 18,75. Eu coloquei 25 vezes 75%. Isso, 75 vezes 25 dividido por 100. 18,75 watts. Certinho? Tamo junto até aqui? Tranquilo. Tá tranquilo? Beleza, então. Nosso objetivo aqui é encontrar o valor de L, certinho? Para eu encontrar o valor de L, eu preciso da resistência térmica. E para eu encontrar a resistência térmica, eu utilizo essa fórmula aqui, ó. Só lembrando, a gente parou aqui, ó, nessa parte da questão. Que foi: eu vou, através dela, encontrar o valor de resistência térmica. Beleza? Então, vamos ver como é que fica. Se a taxa de transferência de calor é igual a diferença de temperatura dividido pela resistência, eu vou substituir direto. Taxa de transferência de calor é 18,75. Confere? Positivo. Show. Diferença de temperatura é 10 Kelvin. Confere? Positivo. Beleza. Então, o que a gente quer encontrar aqui é a nossa RT, resistência térmica. Conseguem calcular aí qual é o valor que vai dar para mim? Já. Por favor. O R, a resistência passa para lá multiplicando e o 18,75 volta dividindo. Não é isso? Fica a resistência térmica igual a 10. 0,53. Isso. Fica a resistência térmica igual a 10K. 0,53. Beleza, vou já anotar aqui. Dividido por 18,75. Beleza, firmeza? Isso aqui é igual ao que o... Minutinho, vamos finalizar essa questão, para depois vocês lutarem sozinhos, parar o raciocínio, aí fica mais difícil retomar. Então fica, resistência térmica é igual, pode repetir aí, mestre Emerson? 0,53. 0,53? Positivo. Alguém tá com o microfone ligado aí, cara.
É eu, se eu já desligar, eu já estava passando. Ah, você estão lixando alguma coisa aí. Resistência térmica é igual a 0,53 Celsius por watt. Para que a gente calculou isso? A gente calculou para poder encontrar o valor de L, que é o objetivo da questão. Certinho? Então, agora a gente pode pegar essa fórmula, que a gente tem todos os dados para substituir. A gente quer saber o valor de L, e a gente tem a resistência térmica, tem a condutividade e tem a área. Então, a nossa fórmula fica assim, né? Eu passo tudo para o lado de lá, multiplicando. Então, fica resistência térmica vezes condutividade vezes a área. Tudo isso igual a L. Confere? Confere? Estão comigo? Williams, Ricardo, Jânio? Positivo. Beleza. É, Então, vamos só Positivo. substituir. Aí fica a resistência térmica é igual a 0,53. Certinho? Celsius dividido por watts. Beleza? Condutividade térmica, 0,75 watts dividido por metro Celsius. E a minha área, 1 metro quadrado. Tudo isso igual a L, que é o valor que eu estou procurando. Quanto dá essa multiplicação aí? Aqui eu corto 1 metro com esse metro, Celsius com Celsius e watts com watts. Certinho? Quanto dá essa multiplicação aí? 0,39. 0,39 metros. Positivo. Beleza? Transformando para centímetros, 39 centímetros. Nosso resultado lá deu 0,4 por uma questão de casas decimais, né? Se pegar mais casas decimais em todas as questões, ele daria 0,4. Beleza? Firmeza? Professor, dá uma olhada lá na minha questão, ver se está certo. Vou olhar agora. Vamos dar nosso intervalo aí. Tá aqui, cronômetro, 15 min, né? Eu dou uma olhada nesse intervalo aí na sua questão. Beleza, professor?
forem, respectivamente, 25 e 30 graus Celsius. Assumir as temperaturas das faces iguais às temperaturas do ar, ou seja, a temperatura da parede da parte interna é 25 e a temperatura da parede na parte externa é 30, beleza? Aí, ó, só dar mais um apoiozinho no desenho para vocês aqui. Como a parede ela é tijolo no meio e argamassa dos dois lados, eu posso dizer que eu não tenho uma parede A, uma B e uma C. Eu vou ter uma parede A, que é argamassa, né? Uma parede A, tijolo no meio e argamassa do outro lado. Concordam comigo? Sim, professor. E foi nada. Me repita aí, por favor. Show de bola. Então, agora é com vocês. Professor, você pode voltar lá só para eu ver aquela 3.2 lá, se você bater um print. Posso? Claro. É porque eu só tenho tempo, eu só vou dormir lá para as 11 horas, que eu tento resolver no tempo no final de semana. Só no final de semana. Essa aí, né? Isso, essa aqui. Tá, muito obrigado. Agora é com a gente. Já né? tem a 3.1 aí? A gente resolveu ontem? Já resolvi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tu já tem aí? Não, se tu tiver, beleza. 3.1 ela é mais parecida com essa, né? É isso mesmo. Show de bola, então. Tentando bater um print aqui, professor. Tá aqui, ó. Essa aqui é 3.1 que a gente resolveu ontem, né? Tá lá no Uhum. YouTube, toda gravadinha. Ela se parece mais com essa questão. Só que na 3.1 a gente tinha duas resistências, né? Agora na questão 3.3 a gente tem 3 resistências, ou seja, 3 paredes diferentes, né? Então, se bata um print aí, quem quiser, Essa é eu vou deixar 3.1, lá né? na outra tela. Essa aqui é 3.1, é. Ela Um tá momento. aula lá no YouTube, beleza? Tá, ok. Dá um zoom aí. A aula tá lá no YouTube. Só vai dar uma olhada. Só. Quando eu fui entrar, eu fui direto nessa aula, né? Eu apertei lá no link, né? Eu vi gravado e fiquei olhando estranho, né? Eu liguei pro Jânio, né? 3.2. Mas tá normal agora. 3.2 agora, professor. 3.2 agora? Uhum. 3. Aí eu preciso que vocês tentem matar 3.3 hoje aí, talvez até amanhã, comecinho da aula. Aí amanhã a gente começa a falar de sistemas radiais, beleza?